Oi, gente, passando por aqui rapidinho para dar aquela conversada rápida, porque de vez em quando a gente escuta as pessoas falarem assim, né? Ah, eu detesto política, não gosto de discutir política, não entendo nada. E o quanto é importante a gente conhecer e entender de política e saber o que significa o voto que a gente dá em cada parlamentar, em cada representante que a gente elege, né? A gente teve agora na última quarta-feira, dia 9 de fevereiro, a aprovação de um PL na Câmara dos Deputados que é conhecido como pacote de veneno. Esse PL é o PL 6299 de 2002. Ele foi aprovado agora quarta-feira, dia 9 de fevereiro na Câmara e agora segue para o Senado. Toda a comunidade científica, sociedade, representações de sociedade civil tiveram bastante trabalho e tentaram fazer uma mobilização das pessoas em torno desse tema, mas não surtiu, né? Não adiantou porque foi aprovado na Câmara esse PL. E o que é que significa esse negócio? Por isso que é importante você entender, você ficar ligado, compreender as coisas que são da política e que interferem diretamente na sua vida, na minha vida, na vida de todo mundo, né? Esse PL, ele é a junção de PL, é um projeto de lei, né? Então a ideia a função dele é flexibilizar a legislação sobre agrotóxicos, que é, né, a lei que a gente tem de agrotóxico é uma lei bem antiga, é uma lei de 1989, do governo Sarney, e que precisa sim ser olhada, revista, por conta do tempo em que ela foi publicada. Porém, quando a gente pensa em revisar um texto de lei, a gente não pensa em revisar para tornar ele pior, né? Para tornar ele danoso para a população. E é isso que está acontecendo, né? Esse PL, esse projeto de lei, ele é a junção de várias propostas apresentadas por uma comissão especial que é composta majoritariamente por parlamentares que são financiados pelo agronegócio. Então, o que a gente tem, o que a gente entende, né? Existe um ramo que está financiando pessoas que aprovam leis e que esse ramo que financia é muito beneficiado e interessado na publicação, né, que esse PL vire lei realmente e que essa legislação seja modificada. Então, a gente tem um governo federal e um legislativo que parece não, né, que está demonstrando que não está muito preocupado, né, com a saúde, com o meio ambiente. E o que a gente tem visto nos últimos tempos em relação ao desmonte, perseguição de ambientalistas, perseguição de lideranças de povos e comunidades tradicionais e até mesmo os órgãos de fiscalização que compõem o próprio governo, né? Então, tudo isso que já está existindo, somado a esse PL, sendo aprovado, né, um pacote desse, a gente pode dizer que é um desastre sem precedentes na nossa história, né? Então, vamos entender melhor essa história desse PL, né? Ele surgiu em 2002, ele é de 2002, então 20 anos, ele tem 20 anos. Surgiu no Senado, né, pelo Blairo Maggi, não sei se vocês lembram esse nome, ele é um político do Mato Grosso, né, que tem toda a relação aí com o agronegócio, e ele foi ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no governo Temer, que esse ministério, né, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a gente chama de MAPA, tá? Então ele foi ministro do MAPA no governo Michel Temer, né, de 2016 a 2019. E ao longo, né, dessas discussões no Congresso Nacional, a proposta vai sendo apensado outros projetos e a proposta foi ficando mais nociva, mais perigosa e mais danosa ainda, né? Sobretudo quando a gente combina com esse cenário atual que a gente está vivendo agora. Que cenário é esse que eu estou falando? O cenário do fato que esse governo atual, ele promoveu um aumento recorde na liberação de registros de venenos. Então, só em 2021, nós tivemos 641 novos agrotóxicos liberados no nosso país. Isso significa que o seu alimento, na sua mesa, na sua casa, tem mais veneno. E você consome, e eu consumo, e nós consumimos, né? Então, como eu falei a vocês, a lei que trata de agrotóxicos no nosso país é a Lei 7.802. Ela é de 1989 e ela define
a legislação em torno do agrotóxico. Nela está definido claramente, por exemplo, a proibição de agrotóxicos que são associados ao câncer, agrotóxicos que são associados à mutação genética, à má formação fetal, a alterações hormonais e reprodutivas, enfim. Esse PL que foi aprovado pela Câmara, por exemplo, ele pretende revogar esse artigo que fala que proíbe literalmente o agrotóxico que está relacionado a essas questões, câncer, má formação, essas coisas pequenas, né? A ironia nessa frase. Então, esse PL pretende revogar esse artigo, propondo substituí-lo pelo conceito de risco inaceitável. Perceba que tirar, né, desassociar o agrotóxico que tem relação com câncer e doenças, má formação, etc., e botar o nome risco inaceitável, é mascarar muito o poder nocivo que essas substâncias têm. Mas isso é só uma das coisas que esse PL traz e que é muito questionado e que é muito debatido e que não se deseja que passe, né? A gente tem visto outros países, né, caminhando na direção de legislações muito mais protetivas da população, ou seja, legislações que protejam a população de ter contato com esse tipo de substância, não só a população como o meio ambiente, porque não é só tudo é contaminado, né? Então, mas aqui no Brasil a gente tem visto outras coisas, né? Aqui no Brasil o que a gente tem visto é que as grandes fábricas, né, os grandes fabricantes de agrotóxicos, eles encontraram foi um cenário ideal para descartar produtos tóxicos aqui no nosso meio ambiente e na nossa mesa. Então, o pacote de veneno, ele ainda tem a intenção de alterar, por exemplo, algumas questões que tem nesse texto, né, que a gente não concorda. Alterar o termo agrotóxico para pesticida, porque aí você suaviza o que é que significa, você suaviza no imaginário social o agrotóxico como veneno. Quando a gente escuta agrotóxico, a gente relaciona rapidamente a veneno. Pesticida parece um negócio que bota nas plantas só, que não faz mal a ninguém, né? Essa é uma questão muito importante. Outra medida muito importante é que ele transforma o MAPA, né? O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no principal órgão responsável pelo registro desses agrotóxicos. Hoje, atualmente, na legislação vigente, o registro tem que passar pelo IBAMA, pela Anvisa e pelo MAPA. Três instâncias, né? Nessa nova configuração que o pacote do veneno pretende, o IBAMA e a Anvisa poderão apenas avaliar e homologar avaliações, perdendo totalmente o seu poder de regulamentação. Esses órgãos, o IBAMA e a Anvisa, tem bastante funcionários e pessoas que são concursadas e que vão seguir conforme o que for correto. Então, tirar deles... O ministério não, né? Os ministérios são formados de acordo com cada governo que entra. Então, perceba o perigo que é deixar a possibilidade, o poder de regulamentação apenas no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né? Outra proposta muito danosa, e eu vou encerrar por aqui, porque senão a gente fica até amanhã falando, é que esse pacote, ele estabelece um registro eterno de agrotóxicos no Brasil. Assim, uma vez que esse produto ele é aprovado, que ele é liberado, não pode mais ser suspenso, mesmo que seja comprovado seus poderes, né, danosos à saúde e ao meio ambiente. Então, gente, é muito importante que a gente conheça e entenda o que está acontecendo ao nosso redor. Esse projeto ele foi aprovado pela Câmara, ele teve voto suficiente para ser aprovado e seguir para o Senado. Eu convido você a conhecer como é que votou o seu deputado, como é que o seu deputado aqui na Paraíba votou em relação a esse pacote de veneno. Votou sim a favor dessa liberação de veneno na mesa de todas as pessoas ou votou não? Isso é muito importante porque esse ano é ano de eleição. E seu voto, o nosso voto, muda e cria as possibilidades, cria as legislações do nosso país, porque a gente bota a gente lá para nos representar. Bom, então explicar um pouco, tem uma série de material interessante que vocês podem consultar. A Abrasco, né, tem um material maravilhoso, dossiê de agrotóxicos, vou deixar o link
para que todo mundo possa ter acesso, e a gente tá vivendo momentos muito sérios e definitivos, e é importante que todo mundo conheça, tá? É isso.